Olá! O canal Mil Luzes tem o prazer de narrar o terceiro livro da trilogia de André Luiz Ruiz pelo Espírito Lúcius. Este livro falará sobre o período de transição da Terra, que deixará de ser um planeta de provas e expiações e por isso não poderá mais abrigar espíritos que não desejem o crescimento espiritual. No capítulo 33, Bezerra conduziu seus protegidos a um hospital, a fim de procurar alguém verdadeiramente arrependido. Depois de analisar alguns casos, uma energia se destacou das demais, e ao se aproximarem de uma jovem, encontraram verdadeira luz na oração de um verdadeiro arrependido. A jovem, que cometera um aborto, orava a Nossa Senhora para que fosse capaz de perdoar o homem que a havia enganado, e ao mesmo tempo pedia ajuda para se perdoar por ter tirado a vida de seu filho. Bezerra e os demais espíritos foram banhados pela presença da Mãe de Jesus, que ouviu as preces sinceras e foi em auxílio da jovem. Lembre-se de deixar o seu like e se inscreva no canal. Dentre todos os desafios do ser humano, as lutas contra o orgulho e o egoísmo são as mais ferozes e as que sempre contaram com o menor número de vitoriosos. Sendo a matriz de praticamente todos os outros defeitos de caráter, estes dois defeitos costumam ser estimulados em uma sociedade que os cultiva desde muitos séculos, transportando-os de geração a geração através dos ensinamentos e exemplos dos mais velhos. Poder-se-ia dizer que os males da humanidade são decorrência da existência dessas duas debilidades da personalidade, que na equivocada interpretação de seus defensores são vistos o primeiro como virtude própria de quem é superior e o segundo como imposição da sobrevivência. Na sucessão das gerações, os mais antigos transmitem aos mais novos tais conceitos, enraizados desde a convivência da família, passando por todas as áreas do relacionamento humano, nas relações sociais, nas competições profissionais, nas realizações do personalismo, na conquista de posições de realce ou bens, graças a condutas ególatras, que garantam a ascensão do indivíduo no contexto da comunidade, tornando-o falsamente superior e alimentando seu orgulho. Irmãos siameses, orgulho e egoísmo se ligam um ao outro e ambos lutam para que nada os ameace. Por isso o orgulho pede o respeito dos outros e o egoísmo trabalha para conquistar as coisas materiais, esquecendo o direito e as necessidades dos demais. O orgulhoso encara a derrocada material como algo inaceitável, tudo fazendo para que mantenha a pose, o realce e a importância diante das pessoas. Quando o orgulho é atacado ou se vê abatido pelas circunstâncias, o egoísmo entra em campo no esforço de tudo fazer para sustentar e reerguer o irmão desconsiderado. Cega ou humano invigilante e o transforma numa máquina agressiva, determinada a reconquistar o antigo brilho, para logo a seguir vingar-se dos que o ridicularizaram, aos quais passa a tomar por inimigos. Então, em uma sociedade onde tais defeitos são parte da cultura de seus membros, encarados mais como virtudes, a procura por pessoas que os combatessem no dia a dia tornaria a tarefa do grupo espiritual, liderado por Bezerra, ainda mais árdua. Se era verdade que nos cárceres e nos leitos hospitalares da terra os espíritos encontrariam outros beneditos e valquírias, no exame do quesito orgulho inexistente, ou mesmo que fosse apenas orgulho domesticado, a busca seria bastante penosa. Aproveitando-se da oportunidade, Bezerra abordou o assunto dizendo: bem, na observação dos encarnados em busca dos que não se renderam à influência do orgulho, todos trabalharemos, identificando os irmãos que se encontram nesse esforço de autossuperação. Bastando que sintonizem e observem os encarnados, fixando-os pelos padrões vibratórios da humildade. Transitarão livremente por todo o hospital em busca dos que estejam iluminados na faixa da humildade, na luminosidade que lhe é própria. Então, quando isso ocorrer, voltem até aqui, e então iremos em busca do escolhido. Terão 30 minutos para realizar essa apuração, ao fim dos quais
com ou sem resultados, deverão voltar aqui. Esperarei por vocês. Para que nossa missão não se frustre, consideraremos não só as criaturas que tenham definitivamente vencido o orgulho, raríssimas. Consideraremos aceitáveis ou satisfatórias as nossas pesquisas, aquelas que demonstrem empenho determinado na luta contra tal defeito. E a marca distintiva dessa qualidade, como já lhes disse, é observada na faixa espectral da humildade. Surpreendidos com a autorização concedida, tomaram seus rumos na observação dos diferentes andares da instituição de saúde. Por toda parte, médicos de plantão trabalhavam ao lado da enfermagem dedicada, além dos funcionários, que executavam o serviço indispensável ao bom funcionamento hospitalar. Em todos os lugares, no entanto, nada das emanações luminosas da humildade. Doentes nos leitos pareciam dóceis quando suas dores ou incômodos estavam controlados e atendidos. Bastava, no entanto, que a dor eclodisse ou que qualquer desconforto ou fustigasse, se transformavam em esbravejadores, humilhando os enfermeiros e auxiliares, funcionários e visitantes. Contrariados nas suas ansiedades, alguns chegavam a ser rudes, mesmo com os médicos. Por sua vez, iludidos pela falsa ideia de serem superiores em decorrência da formação intelectual ou acadêmica, a maioria dos médicos pouco valor atribuía aos que gemiam nos leitos, desvalorizando suas queixas e ignorando os avisos da enfermagem. Muitos deles mal se dignavam cumprimentar os demais funcionários, acostumados a olhar todos os outros com o orgulho da posição. Quase sem exceção, sonhavam com as riquezas materiais acumuladas sob a montanha das lágrimas dos sofredores, preferindo atender pacientes que pagavam gordas consultas do que se dedicar aos enfermos remunerados por convênios ou subsidiados pelo próprio governo. A medicina, há muito tempo, se convertera em negócio, a cada ano mais e mais concorrido, esfriando no idealismo a pulsação do ideal de servir. Certamente que no meio desses profissionais carreiristas, exceções se levantam indicando uma réstia de esperança, representada pelos profissionais humanos, sacerdotes da saúde, em benefício dos desvalidos do mundo. No entanto, mesmo os que traziam ainda a visão da medicina como elevado ministério de amor, enfrentavam obstáculos no meio médico porquanto ou eram discriminados pelos demais ou isolados da comunidade acadêmica, ainda que fossem muito queridos dos pacientes e enfermeiros. Agora, nada garantia que eles, apesar de mais humildes nas tarefas profissionais perante seus pacientes, demonstrassem os mesmos valores em sua vida pessoal, não se deixando contaminar pelos ataques enfurecidos do orgulho, disfarçado de mil maneiras. Fosse pelo agressivo zelo na preservação do próprio nome ou da fama profissional, fosse pelas lutas na defesa das prerrogativas ou privilégios de sua profissão, na competição em busca de pacientes ou nos certames da inteligência, nos conclaves médicos onde se esgrimavam suas reputações. Geralmente encontrava-se o orgulho demonstrando o seu império avassalador e contaminando o sagrado idealismo que muitos ainda defendiam e tentavam viver. Já os membros da enfermagem, por sua vez, acostumados a fazer da sua vida uma doação máxima para o alívio dos sofredores, demonstravam maior proximidade em relação aos aflitos. Seu trabalho pedia renúncia extrema, desde a higienização dos corpos à convivência com os doentes difíceis e temperamentais, fazendo com que desenvolvessem maior tolerância, paciência e devotamento, sem maiores exigências. No entanto, apesar das inúmeras vitórias que se conquistavam para si mesmos, inclusive nos maus tratos que recebiam dos médicos, não era comum encontrar neles desenvolvida a humildade real, indicadora da inexistência do orgulho. Atacados por doentes intolerantes, suportavam as agressões sem perdoar-lhes de coração as ofensas. Guardavam o sentimento ferido, descarregando a dor moral de um orgulho ferido através dos xingamentos feitos à distância do enfermo.
quando, desconsiderados pelos médicos, calavam a indignação enquanto na presença do doutor irônico ou indiferente, tão logo deles se afastassem, entretanto, destroçavam-lhe a personalidade nos fuxicos de bastidores, maldizendo-o entre um copo de café e o lanche, envenenando os demais enfermeiros e lançando vibrações de ódio na direção do arrogante facultativo. Excelentes enfermeiros, admirados por sua competência profissional e por terem avançado domínio das técnicas, eram víboras venenosas na intimidade de seus sentimentos, contentando-se com a fama de competentes, dando nenhuma importância a qualidades como bondade, compaixão e simpatia. Entre eles mesmos, as disputas por turnos, a perseguição decorrente das diferentes funções exercidas, as críticas pessoais nascidas do exercício das técnicas no manejo dos pacientes, os conflitos surgidos de pequenos equívocos nos procedimentos marcavam seus corações com placas de ódio mal disfarçados, estabelecendo-se grupinhos contra grupinhos, sempre em prejuízo do real objetivo de suas tarefas. Eram, em sua maioria, enfermeiros enfermos, fingindo-se de humildes na presença de seus chefes, para logo depois, longe de suas vistas, desvestirem a fantasia, assumindo suas reais figuras, onde o orgulho era a marca dominante. Por causa das necessidades do salário, os subalternos engoliam as palavras toscas ou duras dos superiores, sem contudo deixar de odiá-los em segredo. Guardavam as injustiças sofridas e esperavam ansiosos pelo sofrimento dos seus causadores. Muitos se deliciando intimamente quando lhes chegava a notícia da enfermidade de seus chefes. Bem feito! Até que enfim, Deus existe. Tomara que aprenda a ser mais educado. A justiça tarda, mas não falta. Era com tais manifestações de orgulho vingado que os falsos humildes manifestavam a satisfação pelo sofrimento de seus algozes. O tempo passava e ninguém retornava ao ponto de encontro carregando a boa notícia. Terminado o prazo máximo, eis que se impunha a volta dos espíritos que haviam saído no garimpo de virtudes pouco comuns. Nenhum deles conseguira identificar, naquela imensa instituição, traços da humildade no combate ao orgulho. Mas não conseguiram divisar nenhuma pessoa em condições de se encaixar em nossa pesquisa? Perguntou Bezerra sorrindo. Quase todos acenaram negativamente com a cabeça, com exceção de Cornélia, que apesar de pouco animada relatou: Bem, doutor, eu encontrei um funcionário que me pareceu a princípio bem qualificado. Havia acabado de ser humilhado por um doente que o xingara de todos os nomes, por ter derrubado um vasilhame de metal enquanto organizava o quarto, atrapalhando seu repouso noturno. Diante das palavras duras, o pobre pediu desculpas, baixou a cabeça e retirou-se sem responder nada ao agressor. Logo pensei que poderia estar diante de um candidato. Então, segui-o por todo o trajeto. Seu coração estava ferido pelas duras palavras, mas em momento algum notei-lhe ódio contra o pobre enfermo, a quem desculpava por reconhecer-lhe razão do destempero. Afinal, falava consigo mesmo, deveria ter tido mais cuidado ao fazer aquele trabalho naquele horário. Desejou ajeitar as coisas e foi estouvado. A culpa, portanto, era dele mesmo, e o doente, assustando-se, reagiu daquela maneira pela aflição que lhe tomava o corpo e a alma. Todas as justificativas mentais indicavam existir uma maturidade espiritual capaz de suportar os embates e os males, sem se deixar tocar pelos espinhos alheios. A descrição atraía a atenção dos colegas que, atentos, queriam ouvir o desfecho do caso. Depois de pausa rápida, Cornélia prosseguiu. Então, depois que terminou seu trabalho aqui, dirigiu-se para o centro dos funcionários da limpeza, onde foi informado que um outro funcionário, seu amigo, havia recebido uma promoção, com aumento de vencimentos. Bastou a notícia da melhoria do outro, que o equilíbrio desapareceu da mente do infeliz servidor. Como é possível aquela besta seja promovida antes de mim? Por que não eu? Quem faz as leis neste lugar? Estou aqui antes dele horas. De que adianta a gente se esforçar para fazer as coisas direito, quando chega um imbecil
como esse aí e vai passando a perna nos outros? O que será que está fazendo para subir tão depressa assim? E daí por diante, meus amigos, o pensamento de indignação, misturando inveja e sentimento de inferioridade, transformou o nosso candidato, levando-o de vencedor do orgulho a derrotado escravo do insidioso defeito. Observando-o mais profundamente, pude compreender que seu sonho era subir na hierarquia para dar vazão às suas frustrações e recalques, sentir-se superior aos demais e pisar nos próprios amigos. Só então é que pude ver quem era ele. Sonhava em ser chefe dos faxineiros daquela ala do hospital, para de cima de tão insignificante posição humilhar os seus antigos companheiros de vassoura. Como o contemplado foi outro, o pobre homem estava espumando de raiva, pensando em sabotar o trabalho do escolhido para ver se com isso consegue prejudicar-lhe a promoção. Aproveitando a riqueza da exposição da médium, Bezerra juntou: observe, meus filhos, que orgulho e humildade não são aparências físicas nem decorrência da riqueza ou pobreza material. Aqui vemos uma boa demonstração disso. Um faxineiro pode ser considerado humilde, porque tem que andar por aí arrastando vassouras por entre baldes e sacos de lixo. No entanto, o orgulho, arquivado em seu ser, ambiciona tornar-se chefe dos demais amigos para neles descontar seus recalques e contrariedades. Certamente, quem vai sofrer por este estado de coisas serão sua esposa ou seus familiares, que, não tendo culpa nenhuma pela promoção do concorrente, pagarão a conta da irritação do preterido e de seu orgulho machucado. O orgulhoso nunca se importa com os que fere, se isso for necessário para demonstrar sua indignação ou raiva. Entendendo a lição, Horácio quis saber: mas, doutor, isso significa que ele não poderia protestar honestamente contra a injustiça? Se de fato uma injustiça acontece, os prejudicados não podem fazer algo para corrigi-la? Claro que podem, Horácio. Aliás, isso demonstra sabedoria e maturidade do espírito. No entanto, isso exige do interessado a exposição de seu descontentamento, ainda que de maneira legal e civilizada, através do pedido de explicações aos administradores, a fim de que lhe explicassem os critérios usados na escolha para o preenchimento daquele cargo específico. No entanto, isso também demonstraria o descontentamento do funcionário preterido, a inveja em relação ao sucesso de outro, entre outras coisas que o marcariam como um indivíduo despido de certos valores aparentes. Isso fez com que nosso irmão faxineiro escolhesse o silêncio ao invés de protestar pelas vias legais. Assim, sem demonstrar seus intuitos, se esconde para atuar na clandestinidade, bem disfarçado por uma aparente submissão pela qual dissimula o ódio, para que, na calada da noite, atuar para criar embaraços ao serviço numa forma primitiva de vingança. Essa escolha, sem dúvida, não corresponde ao melhor caminho. Seu comportamento atesta a inferioridade de seu espírito para enfrentar as diversidades de forma equilibrada. Com medo de se mostrar como é, prefere ser o que é, sem que os outros o percebam, usando dessa clandestinidade como vantagem para ferir sem ser identificado. Se houvesse escolhido os caminhos corretos, quem sabe entenderia que não foi contemplado com a esperada promoção porque se entregou ao comodismo, por não estar cumprindo suas tarefas com vontade, com o capricho esperado, e assim poderia corrigir-se, esforçando-se para ser eleito na próxima oportunidade. No entanto, preferiu revoltar-se, prejudicando todo o conjunto. E este comportamento se reproduz aos milhões num mundo de competição como este que os homens construíram para si mesmos. Observando os fatos em seus aspectos intrincados, Cornélia, você está com toda razão ao supor que este irmão não está enquadrado nas exigências. Olá, amigos! Este é o capítulo 34 do livro Herdeiros do Novo Mundo. Continuem conosco nesta aventura. Até breve!